Oi, pessoal do Crono. Mais uma vez, o Crono e você, agora em 2025. Muito feliz de começar o ano com um cara que tem muito a falar para vocês, tá? Então, assim, aqui mais uma vez o Cosmo, conversando com o Carlos, tá? Eu vou, como sempre, deixar ele muito à vontade e pedir para ele se apresentar para começar. Mas olha, se prepare, porque a gente começou o ano com dois pés direitos. Vamos lá, cara. Conta quem você é. Olá, Cosme, é um prazer, é uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo elogio. Na verdade, eu só sou um estudante, Cosmo. Eu estudo praticamente todos os dias sobre o comportamento humano. E para estudar comportamento, eu acabo estudando também alguma biologia, história, fisiologia, enfim, várias vertentes da vida, né? Eu sou uma pessoa interiorana, eu nasci no interior do Paraná, numa cidade chamada Pitangueiras, com 1,9 kg. Com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu sofri queimadura com água fervendo pro corpo todo. Com 6 anos, eu fiquei preso num carro, num calor de 40 graus de Londrina. Me encontraram já falecido. Com 9 anos, eu tomei Formol. Tive vários acidentes de automóvel, acidente com arame farpado, foi mais de um. Queimaduras na mão, no rosto, depois da queimadura com água fervendo. Ou seja, eu acabei sendo envolvido com vários acidentes. O meu pai era milionário, perdeu tudo quando eu tinha 8 anos de idade. Saímos da vida boa para ir para a roça, carpinar, colher café, soja, é, até mamona nós colhemos. E tudo bem, faz parte. E aí eu tive que trabalhar a partir dos 8 anos. Nesse momento eu parei de estudar. Então, eu fiz primeira, segunda e terceira série e voltei a estudar com 27 anos de idade, já empresário, já tinha uma empresa de transportes em São Paulo, porque vim para São Paulo com 13 anos. Eu fui servente de pedreiro, ajudante de caminhão e com 19 anos abri minha transportadora, porque era a única forma de ganhar dinheiro, pelo menos na minha visão, né? Com 22 anos e pouco eu quebrei, não tinha nenhuma experiência, não tinha estudo, não tinha nada. Fui trabalhar de gerente de uma transportadora de um amigo, fui muito bem, graças a Deus, deu tudo certo. Tanto que eu abri outra empresa de transportes, também me deu tudo bem. Quando foi em 2009, se eu não me engano, eu passei a transportadora para meus filhos e entrei na área de treinamento comportamental, que não tinha nada a ver com logística. Essa é a minha história resumida. Assim. É isso que eu achei muito interessante, porque quando a gente vê uma história de vida dessa, é que dá mais base ainda para o que você faz hoje, tá? Hoje, gente, o Carlos fala muito sobre inteligência emocional, tô certo, Carlos? Uma das bases que Perfeito. você usa dentro do comportamento é isso. Então, conta para esse povo o que é, porque assim, muito se fala hoje, mas eu acho que fala demais e pouco conteúdo. Se você puder contar para o pessoal o que é realmente a inteligência emocional, acho que vai ser fantástico. Aí, completando o meu currículo, assim, agora, pós-moderno, né, vamos dizer assim, eu escrevi 10 livros, entre eles são três de inteligência emocional, um de inteligência cognitiva, e tem outros de comportamentos diversos. Ministro Titãs Leader Training, que é um treinamento de alto impacto no Hotel Fazenda de 3 dias, e ministro outros 30 tipos de treinamentos comportamentais, né? Nenhum técnico, todos comportamentais, são várias frentes. Tudo depende do objetivo que a pessoa quer. Eu era muito tímido e falava errado, eu tive que fazer fono para poder exercer a fala com uma dicção mais clara, mais assertiva, porque para mim entender era muito difícil, não porque eu era interiorano, mas porque eu não falava o L intercalado, a terminação de ao, assim, quando diminutivo e aumentativo eu não fazia. Ainda tenho dificuldade, eu tenho que prestar atenção, não me importo com o erro, eu erro muito por saber da minha origem e o que eu fiz, então, quando eu erro, eu não tenho importância, e uma das inteligências emocionais é essa, é saber que eu não sou uma pessoa perfeita, que eu erro e está tudo bem. Eu dei uma entrevista, ou eu fiz uma entrevista num canal de, como é que chama, de podcast, Uhum. e eu errei a concordância, mas o conteúdo foi muito bom, foi um sucesso, e todo mundo falando, e uma pessoa comentou, nossa, o conteúdo é muito bom, pena que você não sabe a concordância verbal. Eu falei, eu me permito errar, o importante é o conteúdo, e obrigado por me ensinar. Eu não tive a sorte que você teve de estudar. Entrei na faculdade com 40 anos de idade. A inteligência emocional é complexa, não é uma coisa, não é um detalhe. Fala assim, olha só, é isso aqui, não dá para falar isso. Por quê? Eu ministro 3 treinamentos de inteligência emocional. Cada um tem 44 horas. Então, se eu tenho 3 treinamentos, que cada um é 44 horas, todos são diferentes, só sobre inteligência emocional, para falar de inteligência emocional em alguns minutos, a gente tem que fazer o resumo do resumo.
E a inteligência emocional, muita gente confunde ou acha que a inteligência emocional é a pessoa aceitar tudo, a pessoa baixar a cabeça, a pessoa concordar com tudo. Não. Inteligência emocional, quando a gente fala inteligência, né, é só uma área estudada, porque tem inteligência matemática, musical, interpessoal, tem as inteligências todas lá do Edgar Hoover, lá, né? Então, assim, a inteligência emocional é só uma das inteligências que nós temos, que é saber que nós temos sentimentos, que esses sentimentos afloram. Quando eles afloram, eles viram emoção, e emocionado a gente faz coisas boas e ruins. Infelizmente, algumas vezes nós temos a emoção da raiva, e com raiva a gente ofende pessoas que a gente ama, pessoas que estão do lado, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente convive. Com raiva, a gente briga no trânsito, a gente briga dentro de um baile, a gente briga num barzinho, a gente se sente incomodado. Porém, quando a gente tem uma inteligência emocional, a gente adquire o autoconhecimento e começa a conhecer as nossas qualidades, nossos defeitos e aumenta a autoestima. Porque eu não posso me comparar com os outros, porque você, Cosmo, por exemplo, você é uma pessoa que tem muito conhecimento. Se eu for me comparar com você em algum assunto que você é melhor que eu vou ficar frustrado, eu vou ficar chateado. Mas se eu for comparar com algum assunto que eu sei mais do que você, eu vou me sentir na soberba. E não é assim. São conhecimentos diferentes que, juntando, formam um mosaico de aprendizado do dia a dia. E eu preciso de muita gente, eu preciso de você, eu preciso do Wagner, eu preciso de muita gente, eu preciso da minha equipe, porque cada um tem uma atribuição, cada um tem uma coisa para fazer. Então, a inteligência emocional começa no autoconhecimento, autoestima, conhecer o sentimento que eu sou mais fraco, e eu sou mais fraco em alguns sentimentos, e outros não, alguns afloram mais. Por exemplo, tem pessoas que se vê mexendo com o filho, ele fica cego, ele já quer sair para a ignorância, e nem procura saber o que está acontecendo. Às vezes é só uma brincadeira. O meu pai é falecido há 6 anos e meio. E uma vez, um amigo meu, em um barzinho, fez uma brincadeira comigo, porque ele é meu amigo íntimo, e homem faz brincadeiras idiotas um com o outro mesmo, você sabe disso, e todo mundo sabe disso, né? E ele fez uma brincadeira idiota comigo, e eu dei risada, porque ele é meu amigo. O meu pai deu um murro na boca dele, porque meu pai não tinha inteligência emocional. Meu pai, um dia, falou pra mim assim: Nossa, sua mãe tá gorda. Eu falei: Pai, não pode falar isso. Não, mas tá gorda mesmo? Ele não tinha essa, essa noção que nós temos de não ofender a pessoa, se você não puder elogiar, cale-se, né? Que amor é manutenção. Ele não estava muito preocupado com isso. Mas eu também não o culpo, e hoje eu estou com saudade dele. Talvez até por isso que eu citei o nome dele, que eu quase não cito. Porque não importa, né? Que eu sou grato ao meu pai e minha mãe. Minha mãe hoje mora comigo, aliás, está aqui perto de mim. Então, assim, a inteligência emocional é um conjunto de fatores que leva a gente a pensar um pouco mais antes de agir, a ter um controle, não do sentimento, porque todo mundo tem sentimento, mas do que fazer com o sentimento quando ele aflora. É aquele que minha avó falava: conte até 10 antes de fazer alguma coisa. E você respondeu um e-mail, né? Minha avó não falava de e-mail, mas hoje a gente fala de WhatsApp, né? Antes de responder o WhatsApp, porque e-mail poucas pessoas agora utilizam, mas olha só, porque as pessoas que te mandou uma mensagem, talvez ele estava num estado emocional não muito favorável. E as pessoas têm direito de extravasar, de falar assim, mas nós que temos um pouco de controle, de conhecimento, temos o dever e a obrigação de respirar, entender e responder com palavras mais firmes, assertivas, mas mais dóceis, mais gentis, porque isso é possível, né? Eu não sei se eu disparei aqui, Cosmo, me segura aí. Não, foi maravilhoso. Eu acho que tem alguns pontos que são bem interessantes para a gente, nesses minutos que a gente tem para conversar, para chamar atenção, tá? Uma coisa que é muito interessante quando você trouxe toda uma história de família, e isso é muito importante quando a gente fala em inteligência emocional. E eu acho isso interessante para a gente, talvez, falar um pouquinho mais no conteúdo familiar e o quanto que da inteligência emocional já vem com a gente por causa da nossa existência, mas aquilo que a família também nos ajuda e a sociedade. Se você puder falar um pouco disso, acho que é interessante. Olha, eu acho que a família é a base, é importante, né? Existe a família disfuncional, mas qual que não é? Se a gente for levar ao pé da letra, né? Mas existem os graus, né? Eu vou discordar de você de um ponto, tá? E tudo bem, por favor, me perdoe. Eu não acho que a gente nasça com sentimentos. Eu acho que é aprendido. A gente aprende
na vivência. Mas isso é um achismo, eu não tenho um estudo científico aprimorado sobre isso. Mas eu li muito sobre John Watson, e ele pensava assim. E eu gostei muito dos pensamentos do John Watson, das pesquisas que ele fez e dos trabalhos e dos laboratórios, né, que ele fez sobre o comportamento humano, o behaviorismo, que ele é um dos fundadores. E ele disse uma certa vez o seguinte: me dá 10 bebês recém-nascidos e eu vou fazer de cada um que eu quiser. E tem o Skinner também. O Skinner fez uma experiência do rato, onde um ratinho estava brincando no colo de uma criança de 1 ano e meio, provavelmente. E estava tudo bem, a criança estava brincando com o rato. A mãe abriu a porta e viu aquilo, gritou. A partir daquele momento, a criança começou a ter medo de rato. Então, o medo também foi aprendido. Porque se uma criança, a gente não ensina ela a ter medo, ela não sabe, ela não tem o perigo, ela não entende que aquilo é perigoso. E ainda bem que a gente ensina eles a ter medo, né, as crianças. E assim, sem querer, sem perceber, os adultos vão ensinando as crianças a ter esse, esse comportamento de sobrevivência, que é medo, raiva, alegria, tristeza. Porque a criança, geralmente, ela nasce, ela recebe estímulos, né? E vai aprendendo. E quando o papel da família é muito importante, porque o papel da família, a criança, quando ela é bebê, vamos falar da criança, tá? Vamos separar as coisas. A criança, ela quer comer e dormir. Ela não quer mais nada, ela só quer comer e dormir. Eu tô falando da criança. Mas o adulto sabe que ela precisa comer, beber, dormir, higiene, estímulos emocionais, carícias e reconhecimento, ela precisa de historinha, ela precisa de atenção, ela precisa de várias coisas, mas ela não sabe. A criança só quer comer, beber e dormir. Quando a criança, o bebê cresce, vira criança, ele só quer brincar. Mas o adulto sabe que ele precisa jantar, almoçar. E a mamãe fala assim: Carlos, vem almoçar. Já vou, mãe. Carlos, vem fazer lição de casa. Já vou, mãe, porque eu estou brincando na rua. Hoje eu vou substituir a rua, que era do meu tempo de criança, por videogame, pelo quarto do brinquedo. Enfim, é a mesma coisa, só mudou a tecnologia, o formato. Mas a criança ainda pensa só em brincar. Mas ela precisa de várias outras coisas. Mas a criança não sabe disso. Para ela é só brincadeira que importa. E tá tudo bem, porque são fases da vida, né? E depois, é claro, vem a adolescência, vem o jovem, cada um. O adolescente, por exemplo, ele acha que só ele está certo, que só ele tem razão. É o momento de contrariar tudo aquilo que ensinaram a ele. E tudo que ensinaram é errado. Está na hora de provar para esses adultos idiotas que não é bem assim. Tá? Idiota não é uma ofensa, é uma opinião, tá? Então não tem problema nenhum falar. E aí, a criança, o adolescente acha que ele vai mudar o mundo. E esse adolescente, inclusive, fui eu. Né? Eu também fui adolescente, eu também achava que meu pai estava errado em tudo. Enfim, e o jovem é o sonhador, né? Quando eu crescer, eu vou ser médico, era o meu sonho ser médico. Aí que eu vou comprar isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou viajar para o exterior. Aí casa, o sonho é ter uma casa, filho, família, bonitinho, um carro novo na garagem, blá blá blá. E aí vai, né? Aí é velho. O velho, ele quer olhar para trás e falar assim: nossa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Poxa vida, mas olha, eu vou compensar, eu vou recompensar porque eu vou fazer isso agora. Então. E aí vem a UTI, que é aqueles. Quando eu falo UTI, é aquele momento final da vida. Ele fala: eu devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer, epitáfio, né? Dos Titãs. Então é o ciclo da vida que eu acho interessante, mas sempre a família está ali do lado, te segurando, te dando a mão. Às vezes a gente briga com a família, às vezes a gente fica com raiva da família, mas quando a gente pensa direitinho, dá uma vontade de abraçar a família e falar obrigado, obrigado, obrigado. Legal. A gente falou da família, agora a gente vai falar de uma outra palavra que você citou, o autoconhecimento. Então, acho que também te dá uma provocada legal para você falar um pouco. Olha, o autoconhecimento é tão interessante que as pessoas se negam a se conhecer. As pessoas não gostam de se conhecer. Elas têm medo de se conhecer. Eu tenho um programa, se não me engano, é uns 31 dias, que eu mando todos os dias um questionário para as pessoas responderem sobre si próprio. E algumas coisas no início é bem simples, tipo roupa que você usa, o número do seu sapato, a cor preferida, e aí eu vou aumentando. Eu fiz dessa experiência, que eu gosto muito de experiências, né? Eu fiz essa experiência com 111 pessoas. E olha, terminou umas 18.
As pessoas não têm paciência, as pessoas não querem responder, mas eu tenho que responder isso para mim. Eu falei, não, mas não é para mim que você tem que responder, é para você mesmo. Eu não quero ver nada de ninguém, porque você vai responder para você. Então não se preocupe em responder. Ah, para mim não dá não, porque é muito complicado, eu não sei. As pessoas se negam a se conhecer. Porque se conhecer, Cosmo, para você, para mim, talvez seja fácil. Mas algumas pessoas se negam por quê? Porque dói. Dói conhecer os seus defeitos. Dói saber que você não tem controle sobre tudo, porque as pessoas acham que controla todo mundo, controla alguém. A gente não tem controle sobre ninguém. Nós não temos controle sobre ninguém, a não ser sobre o nosso comportamento. Só que nós criamos expectativa nas pessoas, e a gente se frustra, e a gente fica chateado, a gente fica nervoso. O autoconhecimento é abrir mão, é lançar mão, é deixar de entender que eu sou grande coisa. O autoconhecimento é entender que você é fraco. A gente é fraco, a gente é um ser independente, dependente, quer dizer, nós não somos independentes. Achamos que somos independentes, mas não somos nada independentes. O ser humano é muito dependente. Para ele ter um mínimo de conforto, um mínimo de vida, ele é muito dependente. Eu preciso de você, Cosmo. Eu preciso do Wagner, eu preciso de todo mundo. Se eu achar que eu vou sobreviver sozinho, eu vou ficar que nem aquele filme O Náufrago, que o cara fica na ilha e começa a conversar com a bola, o Wilson, né? Porque ele começa a ter demência, porque os nossos neurônios, e eu vou entrar um pouco em inteligência emocional, os nossos neurônios, eles são órgão do nosso corpo humano que ele atrofia como qualquer parte do corpo. E morrem muitos neurônios. E aí a comunicação neuronal, ou sinapse neural, ou sinapse cerebral, que eu gosto de falar, ele começa a ter alguns defeitos, porque não funciona tão bonitinho como o pessoal coloca na televisão. Ah, o neurônio se comunica com o outro através do sinapse, que é elétrico ou químico, tá, mas tem muitas falhas nisso aí, bainha de mielina e tal. E aí começa a ter essa falta de alimentação adequada, começa a ter falta de bainha de mielina, alguns neurônios não se comunicam direito, e aí a pessoa começa a pensar diferente e é mecânico. Não há um controle natural, é mecânico, começa a ter falha. Quando um carro falha o motor, o ser humano também falha. Então nós precisamos dos outros. E o autoconhecimento faz isso. O autoconhecimento faz você perceber o quão frágil somos, o quão dependentes somos, o quão manipulados somos, o quão, por exemplo, quando a gente vai falar de religião, as pessoas não querem falar, por quê? Porque ela não sabe de onde veio, não sabe o que é real, o que é verdade, o que é fantasia, mas ela não quer saber, porque se ela souber a verdade, vai machucar, vai contrariar, e ela vai ser obrigada a pensar. Sêneca falava, né? Unus quisque mavud credere, quam judicare. Ou seja, é mais fácil você aceitar aquilo que te traz de bandeja do que você ter que pesquisar por si próprio, julgar, analisar. Então, é muito mais confortável eu aceitar que meus pais me batizaram em tal igreja, eu sigo e tá bom, e tá ótimo, e não me venha falar de outra, pelo amor de Deus, né? Então é interessante como o autoconhecimento ele é legal, mas dói, dói. Nossa, muito interessante esse posicionamento. Agora, vamos falar um pouco dos seus livros. Conta um pouco mais sobre eles para o pessoal e qual a linha que você adotou, tá? Bom, primeiro eu quero falar, se você me permite, é claro, que quando eu falo desta forma é o meu jeito de falar, mas eu não tenho razão em tudo e nem sou dono da verdade. Até quando eu vou começar um treinamento, eu falo, pessoal, eu vou dar um treinamento de acordo com os meus livros, minha experiência, minha vida, né? E a minha verdade. Agora, o que são crenças? São verdades. É a minha verdade. Se a sua verdade for diferente, eu respeito, ok, fica tudo certo, não tem problema nenhum. Você pode votar no partido A e eu no B, você torce para o time A e eu torço para o time B, e você, né, e assim por diante. E os meus livros, eles são baseados na minha vida, na minha experiência, nos treinamentos que eu faço e, e naquilo que eu percebo que eu posso ajudar o mundo, porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de, de ver uma pessoa bem, eu gosto que a pessoa ela se valorize, tá? Porque eu sou bairrista brasileiro, tupiniquim mesmo, não vou morar em outro país nunca, não quero, vou morrer pelo meu país. Por quê que eu estou falando isso? Porque tem o síndrome do vira-lata e muitas pessoas se acham menos. Acha que o americano é melhor, que o inglês é melhor, que o italiano é melhor, que o alemão é melhor. Vivem falando mal do próprio Brasil. No futebol é assim.
Nossa, eu não estou falando aqui de mérito, mas se você perguntar para um argentino qual é o melhor jogador de futebol do mundo, é o Messi. Se você perguntar para um português qual é o melhor futebol do mundo, é o Cristiano Ronaldo. Perguntar para um brasileiro qual é o melhor jogador do mundo, ou é Messi ou é Ronaldo. E nós temos o Neymar. Mas eu não estou falando de mérito, eu não estou querendo julgar aqui quem é o melhor. Eu estou falando que o argentino ele não quer nem saber quem é o melhor. Porque antes do Messi era o Maradona, ele nunca ia falar um brasileiro ou um italiano ou um francês, entendeu? É isso, eu estou falando de cabeça. O português não vai falar que é não falava que era o Pelé, falava que era o Eusébio. E não importa. E o brasileiro, esses dias eu vi uma comparação do Rivaldo e do Zidane. E todo mundo no post lá falando assim: não, mas o Zidane era melhor. Eu não quero saber quem era melhor de verdade, porque não me importa, porque eu sou brasileiro. Eu tenho 10 livros e as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, cara, você precisa conhecer o livro tal, do fulano de tal, que fala sobre tal coisa. Eu falo: pô, mas o meu livro fala sobre isso aí. Não, mas do cara é bom. Tá bom, filho, vai lá ler o livro do cara. Não compro o meu, não, sabe por quê? Porque eu sou de carne e osso, eu vou no banheiro, eu almoço. Eu não sou americano, não. O americano não vai no banheiro, ele não tem defeito, ele é perfeito. Então vai lá, compra o livro dele. O meu livro de liderança, por exemplo, é um livro muito bom. Quem leu já chegou a ser o mais vendido na Bahia um certo em 2019, só para você ter uma ideia. Então, assim, foi um livro legal, bacana, mas as pessoas falam, pô, mas é do Carlos. Quem é o Carlos? Um cara semi-analfabeto, um cara que veio do interior, um cara aqui de brasileiro? Não. Então, eu estou consciente disso. Então, eu não me importo. Eu tenho um amigo, ele é muito meu amigo, ele fala, Carlos, eu tenho todos os seus livros, eu comprei todos. Eu não li nenhum, mas eu tenho todos. Fala, o que importa é que você pagou. Se você vai ler ou não, não me importa. Então, o brasileiro já gosta já lê pouco, não gosta de ler muito. Por isso que no PISA, lá, quando você vai fazer o exame, o Brasil está lá embaixo em qualidade de interpretação de texto, por exemplo, é um absurdo. Porque se você não lê, você não tem interpretação de texto. Porque tudo é prática, certo? Tudo é treinamento. Então, os meus livros, eu não tenho um compromisso que ele seja best-seller, que eu ganhe muito dinheiro com ele. Mas quem lê tem que refletir. E outra coisa, eu não dou coisa muito mastigada. Meu livro é curto, sucinto, mas a pessoa tem que pensar um pouco, tem que refletir um pouco. Eu não falo que aquela porta cinza alta com 2 metros de altura, com aquela maçaneta brilhante, reluzente, que o sol batia às 11 horas. Não. Eu vou falar logo o que tem lá dentro da casa. Entendeu? Mas eu sei falar da porta? Sei, até te provei agora. Mas eu não falo, eu falo logo o que tem dentro da casa. Eu já falo, vou direto ao assunto. Então eu faço a pessoa refletir um pouco, ela pensar sobre aquilo. E são estudos. E eu tenho um livro de ficção que eu adoro, que ele é duas partes. É uma crítica aos governos, não a partido político brasileiro ou do exterior, mas aos governos, né, aos governantes, aonde eles constroem bomba para destruir o mundo 6 vezes, mas se tu destruir a primeira vez, não precisa destruir a segunda. Então, para que bombas para destruir 6 vezes se uma vez só basta, né? Esse tipo de coisa assim. Falo sobre OVNIs, falo sobre locais no Brasil que eu visitei e percebi e vi coisas diferentes. Não que elas existam, porque é um livro de ficção, mas já teve gente que me ligou e falou que também viu, então tudo bem, tá tudo certo, né? Não vou contrariar. É, e tem livro assim, bem técnico, que eu falo que é sobre de liderança. O que é? Como tratar a pessoa, como fazer ela trabalhar para você sem agredir, sem prejudicar, sem ofender a moral, o costume, a etnia, a cor da pele, se é careca, se é cabeludo, se é gordo, se é magro, se é baixo, alto. Inclusive, né? Eu fui no CETCESP, eu sou professor do CETCESP. O CETCESP é Sindicato do Transporte, e eu sou professor lá. E um dia eu dei uma palestra lá para alguns empresários de transporte, e eles estavam com dificuldade de contratação de pessoas, e reclamando dos contratados. Eu falei, também, vocês contratam gordos, vocês contratam velhos, vocês contratam loiras, vocês contratam pretos, vocês contratam baixos. E comecei a falar, e todo mundo começou a ficar com raiva de mim naquela hora, né? Puta, o que você está falando, você é doido? Eu falei, vocês deveriam contratar profissionais e não olhar a perna, o braço, a cor da pele, e o pessoal, ufa, tal. Mas é isso. As pessoas precisam aprender a gostar de pessoas. Então, meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? O mais novo tem 32 anos, o mais velho 40, e eu sempre ensinei meus filhos a serem pessoas, a gostarem de pessoas. E graças a Deus eu consegui. E não foi fácil, não, foi um suador, né? Eu amo meus filhos, eles tratam as pessoas bem, eles são pessoas sociáveis, uma coisa que eu era machista, racista, preconceituoso e o caramba quando eu era criança, mas eu aprendi isso no sítio. Mas é claro, eu vim para São Paulo e fui aprendendo da pior forma que eu pude, que era na prática, né?
e eu consegui educar meus filhos. E quando eu vejo as pessoas falando assim, você tem que respeitar o velho, você tem que respeitar o preto, tem que respeitar a mulher, eu falo que absurdo, gente. Se você ensinar seus filhos a respeitar o humano inclui velho, gordo, magro, alto, baixo, careca, inclui todo mundo. O preto, né, a grávida. Então, assim, o ser humano, ele está incluído, ele inclui todo o ser humano. Aí eu não preciso falar para eles respeitar esse ou aquele. E graças a Deus eu consegui isso. Mas eu vejo que muitas pessoas, e reacendeu isso, porque estava acabando na minha cabeça, no meu convívio estava acabando isso, mas depois reacenderam por necessidades ideológicas, que eu não vou discutir aqui, e tudo bem, né, faz parte. Concordo com muitas coisas que falam, não concordo com a maioria, e faz parte. Esse sou eu, esse é assim que eu trabalho, assim que eu dou treinamento nas empresas, assim que eu dou treinamento aberto, faço parte de alguns grupos de negócios, a PEMEG de Guarulhos, né? Eu não consigo frequentar com assiduidade, mas eu gosto muito dessas pessoas que batalham, que ajudam, porque tá parte. Esse é o meu lado esquerdista, né? Segundo falaram que esquerdista gosta de ajudar, não sei o quê. Eu sou de direita, né? Mas é claro, todo mundo tem um pouco de direita, todo mundo tem um pouco de esquerda. Ajudo uma ONG há 13 anos, onde o pessoal lá é de esquerda e eu tô junto. Tem alguns lá que são evangélicos, outros são espíritas e outros são católicos, e a gente convive junto. A minha equipe tem pessoas testemunho de Jeová, tem kardecista, tem ateu, e a gente convive bem também para trabalhar. Então é porque são humanos, né? E todo mundo, país laico, todo mundo tem direito de fazer o que quer. Adorei. Carlos, como a gente disse, bateu a nossa meia hora. Eu acho que foi fantástico a gente ter conversado sobre o lado humano das pessoas. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o dia que as pessoas começarem a enxergar que o humano é o que importa, o resto são variações dos humanos, mas na realidade todos nós somos humanos. Então, assim, se você propaga isso, você propaga a base de tudo. Então, eu acho bem interessante, tá? A gente vai deixar um link depois, pessoal, do espaço do Carlos, onde estão os livros dele, etc., para vocês poderem dar uma xeretada por lá, tá? Carlos, dá umas palavrinhas finais aí para o pessoal. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Cos, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente falar o que pensa, o que sente, né? Porque isso é liberdade e isso é muito importante, eu não abro mão disso. É, a minha dica, eu sempre falo uma coisa para as pessoas, né? Se valorize, saiba o seu valor, saiba que você é importante, porque o todo não vive sem as partes, e você é parte do todo. Então, para de abaixar a cabeça, para de se achar menos, porque talvez você esteja ferido no momento, talvez você caiu porque você tropicou, aconteceu algum evento, mas a história é longa. Então, se você olhar no final, você é um vencedor, porque você já passou por muitas coisas e vai passar, e eu também passei e vou passar ainda. A gente não sabe o que está por vir. A história é longa, então levante a cabeça, sacode a poeira da volta por cima e siga em frente. E lembre-se, também não é lá para cima, não, porque você não é melhor do que ninguém, nem pior. Você é igual a todo mundo, igual eu, igual o Cosmo, igual todo mundo. Beijo, obrigado pela oportunidade. Valeu, Carlos. Obrigado por tudo. E até a próxima. Até a próxima, abraço. Tudo de bom. Gente, a gente tem que encerrar pedindo aquele ajuda de todos vocês. Curtam, tá? Se gostaram, coloquem algum comentário, falem o que vocês pensam e se inscrevam no canal, por favor, e coloquem para os amigos, tá bom? Obrigado para todo mundo estar aqui com a gente e até a próxima.